Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saúdes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e trazer as técnicas, inovações que há na área da saúde, da medicina, das terapias integrativas, da física quântica e etc., da biorressonância, da biofísica. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Vincink, que é um dos dentistas biológicos, um dos pioneiros no trabalho de remoção segura de amálgamas. Muito boa noite, doutor Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao programa Saúdes. Excelente noite, Baldan, a todos os seus fiéis espectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor começasse falando, no início do nosso programa, um pouco da sua trajetória e como é que saiu da odontologia clássica para a odontologia integrativa. Eu sei que você faz parte de uma geração, aí da segunda, terceira geração de dentistas, toda a família formada em odontologia, e aí você teve uma formação clássica. E durante um período, nós tivemos até a grata satisfação de nos conhecermos na primeira turma do curso da Quantum Bio, de biorressonância, e a gente foi almoçar um dia, inesquecível esse dia, que a gente saiu procurando um restaurante e tal, e daí, de lá para cá, isso faz quase 10 anos, ou mais de 10 anos, e a gente criou uma amizade aí muito bacana, nós dois, imagino. Então, eu gostaria um pouco dessa sua família ligada à odontologia e como é que você deu esse passo para a medicina integrativa. Bom, eu gosto sempre de contar uma historinha, né? E tudo começou com o meu tio, que ele gostava dessa parte de ortomolecular, que o curso da Quantum Bio, né? Ortobiomolecular. E aí ele falou, fui no médico, ele pediu para eu tirar os amálgamas dentais. Daí eu e os meus pais, que são dentistas, assim como as minhas irmãs, minha prima, né, minha tia, falaram, peraí, vamos pesquisar isso aí. Porque o amálgama, né, a gente aprendia na faculdade que o amálgama era bom, durava bastante, era fácil de trabalhar, baixo custo, etc. Formava um ponto de contato legal entre os dentes e que ele não liberava o mercúrio. E aí a gente foi ver, daí eu fui até um dos centros culturais maiores em matéria de informação odontológica, que eu julgava, e encontrei coisa de 50 artigos dizendo que não existia, né, essa parte de comprovação. Eu encontrei um artigo de homotoxicologia que falava que os pequenos pedacinhos de amálgama irritavam o estômago, o intestino, e aí eu falei, bom, vamos continuar. Daí na odontologia sistêmica, que eu fiz um curso, daí falaram mal do amálgama de novo. Eu falei, não, mas eu fui pesquisar e até ali não tinha sido convencido. Até quando na Quantum Bio, né, o professor Braghini, falando mal do amálgama dental, eu levantei a mão, né, você estava lá na sala, falei, não, professor, eu fui pesquisar e não tem nenhuma comprovação, né, que realmente diga que o mercúrio faz mal. E aí o Braghini falou, é mesmo? Você foi pesquisar? Eu falei, fui pesquisar. E não encontrou? Eu falei, não. Daí ele começou a me mostrar, isso na ingenuidade, né, Baldan? E o Braghini foi super gentil, né? O Braghini, que é o coordenador do curso da Quantum Bio, cara, além de ser um lorde, é um posto de conhecimento, né? E ele chegou para mim e falou, então vamos ver aqui. E começou a me mostrar um manifesto com mais de 1.200 artigos falando sobre a contaminação do mercúrio e como ele prejudica. Daí mostrou um vídeo do amálgama dental, o dente fumando, né, smoke teeth, que aparece o mercúrio evaporando assim na boca da gente. Daí ele mostrou um trabalho que o professor Olímpio Faisal conheceu os pesquisadores lá de Calgary University, que colocaram isótopo radioativo no mercúrio e viram por onde que ele passeava no corpo depois de um mês numa ovelha. E aí eu falei, não é possível. Como assim? Né? E eu perguntava para os professores, eles falavam, não tem comprovação científica. Não tem, porque eles escondiam, na verdade, todos os artigos, porque comprovação científica tem de monte que o amálgama dental é extremamente tóxico à saúde e faz mal. E a sua remoção, ela precisa ser feita de forma segura. Então,
a Quantum Bill realmente foi um divisor de águas, assim, né, na minha profissão e também na minha visão sistêmica. Eu já tinha aquela visão sistêmica, a gente já tinha uma equipe integrativa na clínica, né, na 25 Odontologia, a gente já trabalhava com quiropraxia, com um periodontista, com ortopedia funcional dos maxilares, com uma otorrina, né, entre outros profissionais, mas ainda não tinha essa visão biofísica, essa visão emocional, visão espiritual, estrutural e bioquímica que eu tenho hoje, né? O curso da Quantum Bill, para mim, também foi um grande divisor de águas, porque até então tinha uma formação de medicina tradicional chinesa, que é o carro-chefe, que é a acupuntura da minha clínica também, mas quando a gente fez o curso da Quantum Bill, abriu o leque, né, sobretudo da medicina tradicional chinesa, ligada à questão energética, fisiológica e da biorressonância, quer dizer, só agregou, né? Imagino que isso também tenha sido uma coisa importante para você. Isso já faz uns 10 anos, né, Rodrigo? Ou mais, né? Sim, e na verdade eu cheguei até a Quantum Bill, que o meu filho nasceu com uma alergia à caseína, né, à proteína do leite. E aí a gente conheceu a doutora Elisete Kaffer, e a doutora Elisete Kaffer falou de um japonês especial, queria me apresentar, né, e aí eu já fui direto para Porto Alegre para conhecer o curso de biorressonância que estava tendo lá. Daí gostei tanto do curso de biorressonância, me senti tão acolhido, né, pelo Kenji, pela Daniela Yoshida, né, por toda a família Quantum Bill, e super agradáveis, assim, trazendo a gente no colo, literalmente, tudo que a gente precisava, grandes corações. E isso realmente me fez fazer o curso da pós, né, da Quantum Bill. A Quantum Bill tem a cara do professor Kunio, né, Kunio Namoto. É engraçado, desde a Quantum Bill começou a patrocinar nosso programa lá em 2009, né, 2010, para você ter uma ideia, né, há quanto tempo faz isso. E aí depois, por questões políticas do gerente de marketing da época, acabou dando problema e tal. A gente estava com reforma do estúdio, enfim, não veio ao caso aqui explicar. E agora retomou o patrocínio do nosso programa. E as entrevistas com o professor Cunil, uma linguagem absolutamente simples, uma pessoa muito humilde, estoura a audiência dos programas de entrevistas com o Inamoto é uma coisa assim, 60 mil visualizações, é uma coisa absurda, assim. E numa linguagem absolutamente simples, direta, né? Ele é uma figura ímpar, né? Uma figura singular. Com certeza. Gostaria que você falasse um pouco, né? Essa é a minha impressão particular dele. Eu queria saber um pouco da tua impressão. Quem é esse professor Cunio para o Dr. Rodrigo 25? O professor Cunio é um anjo aqui na Terra, que ele veio trazer várias ferramentas, né, para que a gente pudesse expandir a nossa consciência. E então ele traz várias coisas, e eu tenho certeza que ele tem uma conexão direta ali com o divino, que traz um monte de informações para que a gente possa estar trazendo a saúde integrativa de volta, né? Então, o que ele tem feito em matéria de auxiliar centenas de profissionais que estão ajudando milhares de pessoas é uma coisa muito bonita. Então, eu fico muito contente de ter conhecido a família Quantum Bill e ter participado do curso de biorressonância. Depois tivemos o curso de câncer também, não sei se você lembra, dos frequenciais. Isso só vai expandindo mais ainda o nosso conhecimento. Depois também tivemos a pós, né, que por conhecer o Braghini e o Braghini me apresentar a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, eu acabei também fazendo o curso de remoção segura, depois me tornando Biological Dentist, primeiro Biological Dentist do Brasil por essa associação, depois Fellow da IAOMT, né, que fiz um trabalho exatamente sobre como que os procedimentos odontológicos podem auxiliar na saúde cerebral, deixando o cérebro mais saudável e mais
focado através dos procedimentos. E aí isso me trouxe o fellowship, de fellow, e que foi um grande prazer para mim, né, estar representando o Brasil lá nos Estados Unidos. Fui convidado para dar aula na ILMT, em Dallas, num dos congressos, depois na cidade do Porto, e tenho trazido também essa informação da Quantum Bill para o mundo inteiro. Então, fico muito feliz. Tem sido um baluarte aí na questão da odontologia internacional, representando o Brasil, pelo qual eu o parabenizo pelas suas atividades aí, pelos seus estudos e etc. E o professor Quantum Bill, o professor Inamoto, né, ele é um grande pesquisador, embora seja engenheiro, ele se dedicou a vida à saúde. Hoje tem mais de 30 mil fichas de atendimentos, e o primeiro passo que ele propõe é o que eu adotei aqui na nossa clínica também, que é justamente limpar o terreno biológico, né? A matriz aí, como você fala, o grande professor Braghini, que tem até livro sobre esse assunto. O primeiro passo é sempre a limpeza do terreno biológico, e o mercúrio, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos primeiros alvos a serem tratados, por conta da questão do amálgama. Às vezes eu faço os testes aqui com a biorressonância, no estojo da Quantum Bill, e dão uns amálgamas que não tem nada a ver com mercúrio, né? Aí o pessoal, mas eu tenho amálgama no dente, eu ainda não tirei, não sei o quê. O pessoal já está com, essa informação já está disseminada praticamente. Quer dizer, estamos vivendo já um outro tempo em relação ao amálgama, ou ainda tem muita resistência dos dentistas mais conservadores, ainda é um assunto a ser melhor disseminado, Rodrigo? Olha, os amálgamas dentais, desde o Tratado de Minamata, que teve lá na bacia de Minamata, né, teve um acidente com a liberação de mercúrio no oceano, e os peixes ficaram contaminados, e os gatos começaram a se contaminar, depois as pessoas, e foi assim, milhares de pessoas acabaram morrendo, e tendo um desastre, né, na saúde ali no Japão. E aí fizeram um tratado onde o Brasil é obrigado a diminuir a utilização do mercúrio, de várias formas. Então, se tira o mercúrio do termômetro, da lâmpada de mercúrio, e o amálgama dental também porque o dentista, infelizmente, é um dos que mais contamina os rios, mares e lagos, porque ele simplesmente vai lá, remove o amálgama dental e joga todo esse amálgama dental, que é 50% mercúrio, nos rios, né? E esses rios vão levar esse mercúrio para os lagos, para os mares, para as represas, e aí os peixinhos, eles comem esse mercúrio, né? Transformam esse mercúrio no metilmercúrio, intoxicam os peixes maiores, até quando a gente começa a comer esses peixes maiores e acaba se contaminando também. Então, é muito importante que o dentista também tenha consciência que na remoção segura, não é só segura para o paciente, a remoção tem que ser segura para a equipe, para o paciente e também para o meio ambiente, né? Principalmente para o meio ambiente, porque a gente volta a se contaminar tudo através disso. E a remoção desse mercúrio, ele vai fazer muito mais mal para o dentista do que para o paciente. Porque o paciente ele pode tirar ali que sejam 20 dentes, entendeu? Mas o dentista ele remove 500 dentes, ele pode vir a remover 500 dentes por ano, dependendo Então, ele precisa se cuidar e cuidar da sua equipe, porque tem centenas de artigos mostrando que ele é o principal contaminado. Então, você vê um monte de dentista com doenças autoimunes, doenças degenerativas, neurodegenerativas, doenças crônicas, né? Parkinson, Alzheimer, depressão. Nossa, o que tem também de artigo referente a mercúrio, contaminação com mercúrio, depressão, pensamentos ruins, suicídio. Então, tudo isso, Waldemar, precisa ser muito entendido pelos dentistas, e eles precisam, assim como eu me permitir expandir a minha consciência, abrir os meus olhos, né, e pesquisar e ler os artigos,
também, porque infelizmente ainda tem muito dentista que fala, isso aí é picaretagem, isso aí é para ganhar dinheiro. Tá? Lá atrás, quando eu via falar, eu também cheguei a pensar nisso, entendeu? Falei, não, a amálgama dental é bom e não tem comprovação científica. Eu repetia isso porque eu via os meus mestres falando e eu simplesmente repetia, eu não ia atrás. Então tem a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que está aí desde 1986, patrocinando estudos, né, desenvolvendo estudos e mostrando o quanto que o mercúrio do amálgama dental é tóxico para a saúde. Então, quem quiser, é só pesquisar, tem um manifesto com mais de 1.200 artigos, né, citações mostrando para tudo que faz mal, e da mesma forma que eu dei aula de amálgama dental na faculdade. Eu pegava, eu brincava falando, não, imagina, isso aqui não faz mal, olha aqui. Mas aí eu fui ver que tem pessoas que têm genéticas diferentes. Então, tem aqueles que têm o apoio 3, o apoio 4, que se sentirem o cheiro do mercúrio, talvez tenham consequências muito importantes na sua vida. E o apoio 2, não. Então, depende da genética, depende dos seus hábitos, depende do seu sistema imunológico, depende de vários fatores, né? Que a gente precisa entender e falar, não, isso aqui eu brinquei com o mercúrio, não me faz mal. Não. Talvez você só vá ver daqui 3 a 6 anos. Então, tem um artigo que diz que você, depois que faz a remoção sem ser segura, você vai ver daqui 3 a 6 anos. E quando você faz uma linha do tempo, fala, eu estou com uma doença autoimune agora. Daí pergunto, você removeu os amálgamas? Removi. Daí eu falo, você removeu os amálgamas tem 3 a 6 anos? Nossa, tem isso. Então, não é coincidência. É um fato científico, porque o mercúrio, quando é liberado, ele vai parar a formação de energia da célula, lá no mitocôndrias. Então, para no mitocôndrias, para a célula, para a formação no tecido, e o órgão começa a não funcionar direito. Sem contar que ele também acaba tendo um processo, né, de não ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, e aí ele começa a ser atacado pelas nossas células, gerando a doença autoimune ou degenerativa. Então, o amálgama é muito importante a gente prestar atenção e não colocar mais, e principalmente na hora que for remover de forma segura. Mais uma vez, para o paciente, para a equipe e para o meio ambiente. Vou pedir licença para o Dr. Rodrigo 25 para o nosso intervalo comercial, a gente volta já já. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa de hoje estamos recebendo o Dr. Rodrigo 25, que é um dentista integrativo, representante do Brasil em eventos internacionais sobre biofísica, bioquímica, a importância da retirada dos amálgamas de maneira segura, que são todos os dentistas que fazem, enfim, está trabalhando nesse sentido. Nós estamos falando nessa primeira parte sobre a importância dessa remoção segura e falando também desse curso de pós-graduação, quando nós nos conhecemos aí na primeira turma do curso do Quantum Bio, que é o patrocinador do nosso programa, e você é interessado, dentista, médico, terapeuta, turista, enfim, você pode clicar, ver o QR Code do nosso programa para mais informações sobre este curso da Quantum Bio, que é um curso de pós-graduação bastante interessante. Você recomenda o curso, não é, doutor Rodrigo?
Ah, sem dúvida, recomendo o curso para todo mundo. Aliás, não só eu que recomendo o curso, né, da Quantum Bio. Tem vários profissionais que recomendam porque tiveram essa expansão do conhecimento e da consciência muito grande durante o curso. Então, os amigos que a gente conheceu, né, e aí eu posso citar a Fernanda Padovani, a Fernanda Ben, a Beth Pinheiro, né, você, o Léo, o César, crescemos todos juntos hoje em matéria de conhecimento e trocando, né, informações. Então, são pessoas que já também não era a primeira especialidade, a primeira pós, mas que já tinham uma bagagem grande, então você conhece pessoas que têm outras bagagens e você vai conhecendo, principalmente conversando com elas. Então, também é um local onde você tem essa oportunidade, né, de conhecer. Eu não sei se está tendo agora também esses encontros, né, Baldan, mas sempre foi uma oportunidade de fazer eu digo assim, montar equipes integrativas, porque hoje não adianta nada eu mandar um paciente meu para uma nutricionista que não tem a mesma visão. Não adianta ela chegar, mandar para um nutricionista, eu vejo que o paciente tem um problema no estômago, né, de refluxo, que está causando lesões não cariosas, erosivas, e eu preciso corrigir isso, e é claro que eu vou mandar para uma nutricionista. Agora, se eu mando para uma nutricionista, ela me recomenda derivados de leite, glúten e açúcar, acaba com todo o meu trabalho. Da mesma forma que quando uma nutricionista vai fazer um processo de limpeza do terreno biológico, uma nutricionista, terapeuta, ou mesmo um médico, vai fazer a limpeza do terreno biológico, vai tirar os metais tóxicos e não recomenda a remoção do amálgama dental de forma segura, vai acabar contaminando todo o trabalho que ela fez. E a eficiência do trabalho dela vai ser zero. Então, é importante que a gente fale a mesma linguagem para que a gente possa ter resultados mais efetivos, integrais e, principalmente, mais longevos em todas as áreas da saúde integrativa. O pessoal, normalmente, aqui no consultório, fala assim, pô, mas a gente limpa o terreno e contamina de novo. Contamina por vários agentes agressores, né? Vários agentes tóxicos que acabam acontecendo independente das amálgamas, né? Só a água, só o amenguar, aqui em São Paulo principalmente, mas a água, os alimentos, os agrotóxicos utilizados, mesmo o pessoal fala, eu consumo só orgânico. Já testei aqui, inclusive com biorressonância, a gente vê agrotóxicos, inclusive em alimentos, entre aspas, orgânicos. Porque tem a chuva, tem os leitos fluviais, enfim, tem chuva, terreno, enfim, não tem como. O caminhão entra na estrada trazendo produto, pega uma chuva no caminho, já era toda a questão orgânica. Tanto é que eu ozonizo todos os alimentos, independente de ser orgânico ou não. Então, o processo de intoxicação, ele já é natural. E ainda não retirando os amálgamas, óbvio que vai continuar sempre intoxicando. A gente tem que fazer a limpeza de terreno biológico pelo menos uma vez por ano. As pessoas se assustam, mas uma vez por ano? Sim, porque os agentes de intoxicação são muito grandes, né? Então a gente não tem como sair dessa questão. E os amálgamas têm, obviamente, que serem tratados oportunamente. Uma das coisas que me chama bastante atenção na Quantum Bio, no curso de pós-graduação, que são vários professores com várias óticas, né? Não é um curso de um professor só, né? A gente vê por aí. Né? Então, a gente percebe que tem o Braghini, tem o professor Inamoto, tem o Dr. Carter, o próprio Kenji dá algumas aulas, e também você também dá aula também lá, né? Sim, sim, sou professor lá. Qual a sua experiência com os alunos? O que você fala? Me fala um pouco da estrutura desse curso como professor. Então, para mim foi uma grande honra receber o convite do professor Inamoto, né, para dar aula depois que fiz o curso, mas foi exatamente por causa também dessa visão da IOMT, né, que trouxe a odontologia biológica com a visão deles aqui para o Brasil. Então, a gente sabe que hoje a saúde começa pela boca,
E não é simplesmente porque a gente mastiga o alimento, mas porque a gente tem uma série de focos inflamatórios infecciosos que vão gerar fatores de defesa do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso cérebro, que isso vai, a longo prazo, acabar prejudicando. Toda vez que a gente entra numa guerra, todo mundo perde, não é isso, Baldan? Toda vez que a gente tem na boca a gengivite, a periodontite, a cavitação, os canais, a gente tem a cárie, a gente tem uma série de... tem a corrente galvânica, tem o mercúrio sendo liberado, tem o flúor sendo limpo a boca, né, o creme dental com flúor, tem o BPA das restaurações, tudo isso acaba gerando uma série de consequências para o nosso corpo, que fica num processo de defesa, e aí o nosso cérebro começa a diminuir. Uma delas é a diminuição da microcirculação, que leva oxigênio, nutrientes para o cérebro. Ele também vai diminuir o processo de limpeza do nosso cérebro e pode vir causar uma série de consequências, principalmente como Alzheimer, demência, né, entre outras coisas. A gente tem também a parte de tricologia, que a doutora Elisete Kaffer tem um curso maravilhoso sobre isso, que mostra como que a odontologia também é importante na saúde sistêmica e vai mostrar como que o cabelo ele pode melhorar também através da remoção dos focos odontológicos. A gente tem a comunicação do cérebro com o resto dos órgãos, e essas informações elas são através de elétrons, e esses elétrons, né, que vêm daqui, passando pelos nossos neurônios e também pelos nossos meridianos, vem fazendo uma leitura do nosso corpo, como se fosse uma inteligência, trazendo essa informação para o cérebro processa e manda informações. Então, no processo digestivo, e aí, tá entrando bastante carne? Tá tudo bem? Tá. Então, fecha a válvula, abre válvula, libera pepsina, que é a enzima digestiva, libera a cloridríase, né, que é o ácido, para expor essa proteína, para transformar essa proteína em tijolinhos. Esses tijolinhos, eles vão fazer a pele, a musculatura, as novas conexões cerebrais, a unha, e tudo isso acontece. Quando você tem interferência dessa informação que vai até o estômago, então ele não sabe exatamente o que precisa ser feito. E aí o que a gente tem visto, então dá refluxo, de repente está faltando um monte de coisa, a unha começa a ficar fraca. Quando a gente tira os campos interferentes, aí a gente tem resultados como mulheres que não conseguiam engravidar, acabam engravidando. A gente tem cistos no seio que somem, a gente tem pessoas constipadas que começam a ir no banheiro regularmente. Então, é um benefício enorme, né? Então, você tem vários fatores na boca que vão interferir com essa comunicação. E isso acho que é uma das partes mais importantes aí da odontologia, que ainda é muito pouco entendido pelos dentistas, né? E também pela população. Quando eu fiz o curso de terapia neural e odontologia neurofocal, a gente sabe pela medicina tradicional chinesa que a gente tem vários microsistemas no corpo, né? Tem o córeo, inclusive, é uma cultura coreana, tem o cérebro, tem o abdômen, tem os pés, tem a orelha, são microsistemas onde tem áreas... Os olhos, obviamente, e são microsistemas onde está representando todos os meridianos, todos os órgãos. Aliás, você precisa ter um acupunturista aí na sua clínica, que iria ajudar muito o atendimento de seus pacientes, uma vez porque você sabe, né, o Dr. Rodrigo tem pleno conhecimento disso, porque eu conheço a clínica dele, que todos os meridianos se expressam nos dentes. Os dentes funcionam como se fosse um fusível. Nós fazemos diagnóstico aqui na nossa clínica pelo pulso, sabendo pelo pulso onde há excessos e insuficiências. E, obviamente, a expressão desses meridianos pela boca, por intermédio dos dentes, que eu sei que o doutor utiliza em sua clínica. Então, a minha pergunta é, em que pé, né, quanto pesa a medicina tradicional chinesa no seu processo de avaliação do paciente em relação aos meridianos e aos dentes, a odontologia neurofocal? O que pesa, desculpa? Em que pesa no diagnóstico do seu paciente, quando o paciente chega no seu consultório,
a identificação dos meridianos por intermédio dos dentes para uma orientação médica, terapêutica e etc. Quanto que você isso. usa Isso é fundamental. no teu trabalho? Isso é fundamental, Baldan. Hoje em dia, a gente mede os órgãos através de pontos, né? E através de Applied Kinesiology, que é a sinestesiologia aplicada, e através desses órgãos a gente vai buscar nos dentes. Os dentes, eles têm 5 faces, ele tem a parte onde mastiga, ele tem a parte da raiz. Então, sabendo ao que aquele dente está relacionado, aquele órgão, fica mais simples a gente conseguir identificar aonde está a raiz do problema. Eu gosto sempre de dizer que a gente vai na raiz da questão, aonde está nascendo aquele problema. E hoje saber identificar esses dentes, os órgãos e os dentes é fundamental. E trabalhar com a parte de acupuntura, Baldan, eu vejo, aliás, você que é o especialista em acupuntura, você até podia falar para a gente, né? Se você tem ao ponto da acupuntura, que você coloca a agulha para sedar ou para estimular a energia, né? Tipo para dar uma descarga de energia, né? Onde você vai levar a informação para aquele órgão, não é isso? Se você tem ali uma lombada ou uma estrada cheia de buracos, como, por exemplo, acontece na boca, que a gente acaba tendo esses focos inflamatórios, infecciosos, degenerativos, materiais dissonantes, dentes que estão ortodonticamente desalinhados, isso tudo acaba criando uma resistência. Então, a acupuntura ajuda muito, e isso realmente já é comprovado milenarmente, né? E o trabalho que você faz, você tem visto esse resultado. Porém, se a gente tiver o foco no dente, isso acaba diminuindo, acaba necessitando de mais vindas, né, na acupuntura. E da mesma forma que se a gente tem o dente, a gente limpa aquilo, mas a gente também precisa limpar os meridianos. Então, às vezes, é uma tatuagem, às vezes é uma cicatriz, às vezes a gente tem alguma alteração estrutural que impede que esse fluxo de energia, e a acupuntura vem ajudar. Então, nós temos que trabalhar de forma a colaborar um com o outro, para que o nosso paciente tenha melhores resultados. Sim, a integração de duas terapias de maneira muito interessante. Quando eu fiz o curso de terapia neural, o pessoal, tinha muitos médicos, muitos dentistas, e o pessoal utiliza muito a aplicação de procaína nos dentes, nas raízes e tal. Eu, particularmente, não mexo, porque não é a minha especialidade, não é a minha área. Eu, particularmente, não mexo na boca, mas eu mexo nos meridianos, etc. E, sem dúvida nenhuma, são duas terapias que se integram. E a questão da pulsologia, você havia perguntado como especialista, é muito importante, porque quando o paciente está com agulha, a gente avalia como está antes do tratamento, durante e depois, para saber se as medidas adotadas obtiveram os resultados desejados, né? Os resultados que a gente queria no início da sessão. E isso daria para ser colocado também na área da remoção. Eu sei que você faz isso com microscopias de campo escuro, para avaliar o antes e depois, tem uma série de eventos que vocês fazem e que a gente faria por intermédio da pulsologia, que é imbatível. Né? Aliás, para quem não sabe, o professor Baldan deu um curso de pulsologia, eu tive a honra, foi lá na clínica, né? Aliás, a gente podia pensar num próximo curso, né, Baldan? Muitas pessoas... É muito importante isso, né? E essa técnica que você dá é uma forma tão simples, tão fácil, tão rápida, poderia estar ajudando também centenas de profissionais nesse resultado, né? A clínica está à disposição, a hora que você quiser. Nossa, vai ser um grande prazer recebê-lo lá, para ministrar esse curso para nós, né? Eu digo nós porque eu quero assistir de novo. Muitas pessoas pedem, viu? Muitas pessoas pedem, inclusive médicos, tal, quero fazer, tal, porque realmente é um auxiliar, é uma ferramenta, eu não chamo de ferramenta auxiliar, eu chamo de ferramenta básica para o nosso tratamento terapêutico. Quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Rodrigo, pelo seu tempo, né, por nossa entrevista, sem dúvida nenhuma, esclareceu muitas coisas para a gente, e indicando novamente, né, a Quantum Bio é o nosso patrocinador, e quem tiver interesse nesse curso de pós-graduação, inclusive o Dr. Rodrigo é um dos professores, clique no seu celular, pegue esse QR Code
para acessar o site da QuantumBio e ter maiores informações. Muito obrigado, doutor Rodrigo, uma boa noite, uma boa semana, e até a próxima entrevista, que será na próxima semana. Obrigado você, Valdan, por esse convite, essa oportunidade, e quem ainda não me segue, é Rodrigo 25, e a gente traz uma série de informações sobre toda essa parte integrativa, biológica, e uma série de dicas também, principalmente voltado a essa parte de odontologia. Tá bom? Muito obrigado a todos, até breve. Até breve. Obrigado.